E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, o videocast semanal do site Formiga Elétrica, e dessa vez uma obra muito interessante e cativante, a gigantesca Barba do Mar. Bom pessoal, dessa vez a gente trouxe aqui um exemplar meio diferente, né, do que a gente tem trago. É uma HQ recente, né, 2013, a publicação original. Aqui no Brasil ela veio em 2016 pela editora Nemo. Uma história do Stephen Collins. Primeira história do Stephen Collins. Primeira história e o cara se mandou muito bem, né? Cara, assim, eu acho muito bacana. De uns 20 anos pra cá, houve uma disseminação desse movimento de graphic novels que são um pouco autobiográficas, mas que tem muito de algo que eu sinto muita falta hoje na literatura e que um dia foi um grande expoente, que é o realismo fantástico ou o realismo mágico. Hoje o grande bastião, reserva moral desse gênero literário são as HQs, não mais os livros, né? E para uma primeira HQ, como eu falei, né, a primeira obra do Collins, de fato ele se saiu muito bem, cara, porque ela tem todas as características de um quadrinho que é extremamente acessível, com uma arte que é simples, uma colorização em preto e branco, mas é aquele simples preciso. É que o cara sabe o que está fazendo. E te convida, né? Não é um quadrinho que pode ser o primeiro quadrinho de uma pessoa, ou o último. Tanto faz, né? Ele consegue dialogar com todo mundo. Ele não tem essa coisa de nicho, que eu também acho muito interessante dessas HQs recentes, que inclusive assim, são tão distintas desse, como eu mencionei, nicho de HQs que a gente está acostumado, essa coisa dos super-heróis, que inclui duas coisas. Primeiro, a galera insiste em chamar de graphic novels, que é uma denominação que tem a sua função. Um dia desses a gente vai discutir isso aqui, mas que assim, eu acho um pouco segregacionista, como se não fosse bem HQ, fosse um livro ilustrado. Não é isso, cara, é uma HQ e é muito boa. E segundo, a maior prova de que existe um reconhecimento diferente, que elas têm uma qualidade distinta a oferecer, é que você pega, por exemplo, aqui na contracapa, os reviews são de ou grandes jornais ou revistas literárias, uma galera acostumada a trabalhar com narrativas no sentido mais tradicional da coisa. Então você tem esse meio de campo que caras como o Collins faz, ou outras obras que a gente já tratou aqui, como por exemplo o programa que a gente fez sobre metamorfose iraniana, o próprio Maus que a gente fez lá atrás, que é um dos pioneiros nesse sentido, em misturar um pouco de autobiografia com realismo mágico. E isso tem se expandido recentemente. E que bom, sim, porque oferecendo material de qualidade como esse, tanto melhor, que continue assim. Né? Exatamente. Bom, entrando um pouquinho aqui na história, a gente não vai revelar spoilers, tá? Então pode ficar tranquilo, vamos falar sobre o contexto geral. A gente acompanha o personagem Dave, que ele vive na ilha de Aqui, exatamente, o nome da ilha é Aqui, e é uma cidadezinha totalmente organizada até demais, né? Ela é uma utopia distópica. Exatamente. Excelente. Uma utopia distópica. Caramba, boa. Muito tatuar bom, aqui. Né? Utopia distópica. E o que é interessante? Você começa acompanhando esse personagem e você como leitor vai sendo apresentado a essa cidade onde as ruas são todas padronizadas, as pessoas todas padronizadas, tudo certinho e tal, nada foge do padrão. Aí isso é tão emblemático que quando as coisas começam a acontecer, quando nasce um pelo no personagem do Dave, né? Aqui, aí tem aquele close bacana e tal. Aí ele vai lá, tira, aí o negócio começa a crescer desenfreadamente. E quando você para pensar e assim, ele fica desesperado, né? Porque o padrão é ele tá sem barba e tal. A partir daí, o que é interessante? O problema não se torna um problema do Dave, se torna uma calamidade pública, assim, a barba dele se torna uma questão de segurança pública, de tão padronizada que era a cidade. E aí, em termos narrativos, o que é interessante aqui? O Dave, mesmo ele sendo padronizado, a partir do momento que ele começa a fugir um pouco desse padrão, não por vontade própria, né? A coisa simplesmente vai acontecendo com ele, ele passa a fugir do padrão também.
Então ele faz alguns desenhos, né? Ele passa a fazer desenhos diferentes e tudo mais. Então essa anomalia que está acontecendo com ele instiga ele a ser diferente. A ser anômalo. A ser anômalo, exato. O que aqui nessa do HQ... ponto de vista das pessoas de aqui, né? Com certeza. O que aqui você vai encontrar os benefícios e os malefícios de tudo isso. Ou seja, é uma história que se adequa, como a gente falou, que pode ser um quadrinho para qualquer um ler, em qualquer idade e tal, tudo mais, é um quadrinho que pode se adequar na vida de todo mundo a qualquer momento, né? É tão interessante quanto a definição de aqui, que é um lugar completamente padronizado, onde tudo tem a sua função, onde todas as pessoas se comportam e pensam da mesma forma, é a definição de lá, que é uma contraparte. Aqui é mostrado como uma ilha, tá? O que por si só já é uma metáfora interessante. Algo que funciona enquanto está isolado do todo. Isso. E lá é definido como um lugar caótico, onde nada funciona, onde as pessoas só fazem o que querem, onde as pessoas pensam diferente. É essencialmente uma HQ sartriana, porque nela o inferno de fato são os outros. O fato de a barba do Dave crescer fora de controle é, como você disse, o comportamento dele também se torna anômalo. Que é o quê? A vontade de pensar por conta própria, assim, expressar a sua maneira de ser diferente. Aqui essa expressão implica muitas coisas, estética, mas também intelectual, moral. E não são coisas extremamente extrapoladas, tá? Que a gente está falando. Não é que ele pegou e são do mesmo nada... as mais simples. Coisa simples, um desenho que ele começou a fazer diferente e tal. Então, assim, nada... Isso que é legal, essa sutileza dessa HQ, por mais que ela seja extremamente fantástica ao ponto da barba ficar gigante, que ultrapassa o tamanho da casa e tal, por mais que aconteça esse tipo de coisa, a parte pessoal dele, essa parte mais, esse drama mais intimista dele, é muito simples, é muito simples. Mas você usou uma palavra que é muito interessante, que eu usaria também. É uma HQ bastante intimista, porque é como eu falei lá de início, que parece agora que fugiu um pouco. Não, o Collins, ele está trabalhando com uma HQ que é um tanto autobiográfica e que fala sobre a necessidade do artista de se expressar. E existe aqui uma metalinguagem que eu acho muito interessante, porque ele escolheu a mídia da HQ para fazer isso. E é essencialmente uma mídia marginal. Ainda é uma forma de arte marginal. Esse estilo de HQ autobiográfica, graphic novel de realismo fantástico, ela é oriunda do quadrinho underground, que remonta suas origens lá aos anos 60 e que nunca foi plenamente absorvida pelo mainstream. Agora, ela não é mais underground, ela é alternativa. Mas ainda assim ela se comporta como um nicho. Ou seja, é um autor que está trabalhando dentro de algo que foge ao status quo da própria mídia em que ele está trabalhando e que é um reflexo da sociedade em que a gente vive, onde de fato tudo é padronizado. E a gente vive essa falsa sensação de expressão pessoal, de expressão particular, quando na verdade nós estamos obedecendo diversas formas distintas de um padrão. Então quando a barba dele começa a crescer e ele tenta se livrar dela e ela cresce cada vez mais forte, como eu interpreto isso? Quando surge o primeiro pelo, é quando surge a primeira possibilidade de ele pensar diferente. O que ele faz? Ele vai lá e arranca o pelo. É uma forma de preconceito. É uma forma de você discriminar aquilo que é diferente. O que acontece quando ele faz isso? Ele volta mais forte. Sim. Toda vez que você tenta se livrar daquilo que é diferente, você na verdade está dando força àquilo, porque você não está se dando ao trabalho de entender como aquilo funciona. E de fato, o Dave em nenhum momento faz sequer menção de tentar entender o que está acontecendo com ele. Ele só quer se livrar daquilo, ele só quer voltar ao padrão. Só isso, exatamente. Exatamente. Indo para a parte estética, bom, a gente já falou aqui bastante da questão do roteiro e tal. Esteticamente eu também acho um primor essa HQ. Um primor em vários sentidos. Primeiro, porque o estilo do traço, como nós falamos, ele é extremamente simples. Ele não é aquele quadrinho que você abre, tem um montão de coisa acontecendo, você fica até perdido, tal. Não, ele é extremamente simples, extremamente eficaz. É uma arte muito convidativa. E o que é bacana?
ele funciona na diagramação tão bem quanto. A diagramação que ele faz aqui, na Gigantesca Barba do Mal, é uma diagramação que ajuda a contar a narrativa, né? Então, quando a barba está crescendo, ela extrapola os limites do quadrinho. Quando está falando da ilha de Aqui, é uma diagramação totalmente certinha, tal. Então, o próprio quadrinho, com o passar do tempo, ele vai abandonando o padrão inicial, como se fosse a barba, é como se fosse o inconsciente do Dave que quer sair de alguma forma. E também a diagramação do quadrinho também é uma barba do mal se transformando em algo, né? Tem essas duas leituras. É a natureza do realismo mágico, né? Você tem ambas as interpretações. Você pode lidar com ela literalmente como um trabalho de ficção e entretenimento, como você pode lidar isso como uma crítica realista. E tanto também tem outro detalhe que eu acho muito bacana. Nas primeiras páginas da HQ, você percebe que o chapado do branco e do preto, ele é um pouco maior. As linhas são mais fortes. Exatamente. Com o passar das páginas, você vai vendo que as linhas vão se tornando mais finas e os tons de grafite e de cinza, tanto do lápis quanto do nanquim, vão preenchendo as páginas. Que é uma forma, pelo menos eu interpreto assim, no início da HQ, Dave vê o mundo como todo mundo em Aqui. Em branco e preto. Exato. Tudo em tons absolutamente bem definidos, tudo no seu quadrado. E conforme a barba vai crescendo, ele vai também expandindo a sua noção da realidade e as coisas vão adquirindo tons de cinza. Fica mais forte a visão dele de que as coisas não são da maneira como as pessoas veem em Aqui. E mais importante, que talvez lá haja alguma coisa que possa oferecer para ele uma possibilidade de compreensão. E, de novo, é uma leitura sartriana, mas você se realiza no outro, quando você aceita o outro para si. A Gigantesca Barba do Mal não tem nada dessa filosofia mais sofisticada, mas tem. E essa aqui é a parte mais legal, porque você pode ler e fruir da HQ como mero entretenimento, como você pode extrair isso dela. E, de novo, é a primeira HQ do Collins. Cara, ele acertou em cheio, né? Fazer uma reflexão que é um tema delicado, muita gente cai ou na pieguice ou em alguma questão ideológica quando fala sobre a crítica do status quo, e não existe isso em Gigantesca. É tudo muito simples. Ele oferece para você uma reflexão. Fala, olha, toda vez que você tenta se livrar daquilo que é diferente, aquilo volta mais forte. Quando você aceita o que é diferente, você se torna pleno. Quando você aceita a possibilidade de ser diferente, você cria múltiplas possibilidades de ser, que também cabe aí numa reflexão sartriana. E tudo isso com uma arte muito bem feitinha, numa história que é bastante concisa, de muitas formas objetivas, Puxa, é muito divertido. Cara. Exato, é uma grata assim, surpresa. Pegando esses novos autores aí que trabalham muito com realismo fantástico, então Stephen Collins nessa Gigantesca Barba do Mal, Dash Shaw com Amigo Sem Fundo, tal, nossa, todos assim, eles trabalham muito bem isso. E uma coisa que é bacana é que eles resgatam um pouquinho do que o Will Eisner fazia nos quadrinhos, que era usar a diagramação como forma de contar a história, não considerar o limite do quadrinho como o limite do quadrinho. Isso precisa ser explicitado. Isso aqui, gente, é uma obra em quadrinhos, assim, em toda a acepção do que isso significa. Ela não poderia ter sido feita de outro jeito, cara. E, verdade, você fala uma coisa que a gente tem que valorizar e que eu sempre falo aqui. É um negócio que não dá para ser feito de outra forma. Isso. É uma obra em quadrinhos, ela explora os limites que a arte oferece, mas assim, não de maneira extrapolada ou é super contida dentro do seu próprio universo. Não é um negócio gaymaniano ou mooriano. Ela é simples, ela é objetiva, ela é delicada e ela é gostosa de ler. E ainda assim é uma puta obra em quadrinhos, vale muito a pena, cara. Acho muito, muito bacana. Oh, watch how the light comes new each day. If you learn how to wonder, you will know how to pray. Oh, Lord, I live and learn.
Então é isso aí, pessoal. Dessa vez a gente falou sobre essa obra muito bacana, gigantesca, A Barba do Mal, do Stephen Collins. Dê um like aqui no vídeo, ative o sininho para receber notificações cada vez que um conteúdo nosso é publicado. Inscreva-se no nosso canal clicando acima dessa Barba do Mal aqui do Rafa, nessa formiguinha que está aparecendo aqui. Críticas, sugestões, pode deixar aí nos comentários ou mandar um e-mail para natela@formigaelétrica.com.br. Visite o nosso site formigaelétrica.com.br e é isso aí, até semana que vem.